Imagine tentar surfar numa piscina de ondas, sem água. É exatamente assim que o cérebro funciona quando a dopamina basal está baixa. Sem esse combustível invisível, não há motivação, energia nem força para sair do lugar. Não adianta sonhar alto se o sistema dopaminérgico está esgotado antes mesmo do dia começar. Sem dopamina suficiente, metas viram peso, e o cansaço mental toma conta. A verdade, antes de querer foco e produtividade, é preciso restaurar o que alimenta o desejo de agir. E não, isso não exige remédios, nem suplementos caros. O que vem a seguir são práticas simples, científicas e comprovadas pela neurociência, e que funcionam como verdadeiras ondas energéticas para seu cérebro. É estranho pensar que a motivação pode sumir mesmo quando a pessoa tem grandes metas, sonhos claros e até ferramentas disponíveis. Mas essa é a realidade de muita gente. Não é falta de desejo. É falta de energia neurológica. E o nome disso é dopamina em baixa. A dopamina não é só um prazerzinho químico. Ela é o motor silencioso que move a vontade de agir. Sem ela, até tarefas simples parecem insuportáveis. A boa notícia: a neurociência descobriu formas de restaurar isso naturalmente. A maioria das pessoas busca motivação como se fosse um raio que cai do céu. Mas o que realmente sustenta o foco e a produtividade é a dopamina basal, aquela que o cérebro mantém em repouso, mesmo quando nada de extraordinário está acontecendo. Quando esse nível está alto, tudo flui melhor: decisões, ação, clareza mental, criatividade. Quando está baixo, não adianta motivação temporária. É como jogar gasolina num carro sem motor. Por isso, o segredo está em construir o motor primeiro, e depois acelerar. E diferente do que muitos pensam, aumentar a dopamina não exige remédio, suplemento caro ou técnicas complexas. O que funciona mesmo são hábitos simples, aplicáveis, gratuitos, mas que precisam ser consistentes. Estamos falando de sono profundo, exposição à luz solar, alimentação rica em tirosina, exercício físico regular, descanso mental real. São práticas ignoradas por muitos, mas que moldam diretamente o sistema dopaminérgico. E quanto mais naturais, mais sustentáveis são os resultados. A ciência por trás disso vem sendo amplamente divulgada por neurocientistas como Andrew Berman, que mostra em seus estudos e protocolos como o estilo de vida é a chave para regular neurotransmissores sem dependência externa. Isso vai muito além de ter disciplina. É sobre entender o cérebro e construir uma rotina que favoreça sua química interna. O corpo e a mente trabalham juntos, e tudo começa por ações que parecem pequenas, mas reprogramam a estrutura cerebral por dentro. Se você já tentou mudar de vida e voltou ao mesmo ponto, talvez o erro não tenha sido de força de vontade, e sim de estratégia cerebral. Porque quando o cérebro não está pronto, o esforço vira frustração. Mas quando os fundamentos certos são colocados em prática, a dopamina volta a fluir, a motivação reaparece e até a sensação de bem-estar se estabiliza. O que antes parecia impossível começa a fazer sentido. E tudo porque o sistema certo foi ativado. Este vídeo vai te mostrar exatamente como fazer isso. Você vai entender o que funciona, por que funciona, e como aplicar na prática, de forma clara, acessível e embasada. A partir daqui, cada tópico vai te entregar uma peça do quebra-cabeça. E quando todas estiverem encaixadas, seu cérebro vai operar com muito mais foco, energia e constância. Pronto para descobrir como transformar a sua mente, sem depender de motivação passageira. Tópico 1. O sono como base da dopamina basal. Pouca gente percebe, mas o sono profundo é o verdadeiro ponto de partida para qualquer transformação duradoura. Sem ele, o cérebro se torna preguiçoso, disperso e emocionalmente instável, uma combinação fatal para quem busca foco e motivação. A neurociência mostra que é durante as fases mais restauradoras do sono que os níveis basais de dopamina se reconstroem. Em outras palavras, dormir bem não é luxo, é pré-requisito para a produtividade. Mesmo com uma rotina cheia, não dormir direito compromete todo o funcionamento do sistema dopaminérgico. Pense no sono como um cofre onde a dopamina é guardada e restaurada todas as noites. Quando esse cofre está trancado ou vazio, nem o café mais forte do mundo salva. A energia simplesmente não aparece. É por isso que tantas pessoas acordam já cansadas, mesmo depois de horas na cama, elas não descansaram de verdade. Para que o cérebro funcione como uma máquina afiada, é preciso regular o ciclo circadiano e alcançar o tal sono profundo. E isso se conquista com constância e respeito ao próprio corpo. A recomendação prática: criar uma rotina de sono regular, dormir e acordar nos mesmos horários, mesmo nos fins de semana.
Isso alinha o relógio biológico e aumenta a chance de entrar nos ciclos profundos de sono, onde a neuroplasticidade acontece e os estoques de dopamina são restaurados. Além disso, dormir cedo favorece a liberação natural de melatonina, hormônio crucial nesse processo. Um hábito simples, como evitar luz artificial forte à noite, já melhora drasticamente a qualidade do sono e, por consequência, a saúde mental. Outro ponto negligenciado: a influência da alimentação e da luz solar no próprio sono. Expor-se à luz natural logo pela manhã fortalece o ciclo circadiano e ajuda a adormecer melhor à noite. A ciência por trás disso envolve o eixo hipotálamo-hipófise, profundamente conectado à regulação hormonal. Já uma alimentação pesada antes de dormir prejudica a liberação de neurotransmissores e fragmenta o sono. Pequenos ajustes na rotina noturna podem elevar a dopamina basal sem nenhum custo adicional, apenas com disciplina e consciência. Não é coincidência que pessoas que dormem bem sejam mais calmas, produtivas e determinadas. Elas acordam com o cérebro limpo, organizado, com energia disponível para agir. A dopamina basal não serve apenas para gerar prazer, mas para sustentar o drive interno, aquele impulso silencioso que faz alguém levantar da cama com vontade. E tudo isso começa ao deitar, longe da tela do celular e da confusão mental que impede o corpo de desligar. Um bom sono, todos os dias, é um bilhete de entrada para a produtividade. Curiosamente, quanto melhor alguém dorme, mais fácil se torna adotar os outros hábitos que aumentam a dopamina basal. Com o cérebro em ordem, a pessoa tende a se alimentar melhor, se movimentar mais, resistir melhor às distrações e até tomar decisões com mais clareza. Ou seja, o sono não é só o primeiro passo, ele é o catalisador de toda mudança neuroquímica positiva. E quando essa base está sólida, outros elementos ainda mais poderosos entram em cena. Tópico 2. O poder do descanso profundo sem sono, NSDE. Existe um tipo de descanso que não envolve dormir, mas que recarrega o cérebro como se fosse uma noite inteira de sono de qualidade. É o NSDE, sigla para Non-Sleep Deep Rest, ou, em bom português, descanso profundo sem sono. Essa prática, muitas vezes confundida com meditação, vai além. Ela induz estados de relaxamento cerebral que favorecem diretamente o aumento da dopamina basal, da clareza mental e da motivação. Quem aplica isso no dia a dia, consegue equilibrar energia e foco mesmo em rotinas exigentes. O próprio Andrew Huberman, professor de neurociência em Stanford, defende o NSDR como ferramenta poderosa para restaurar o drive interno. Diferente da meditação tradicional, o NSDR ativa circuitos específicos do cérebro ligados à recuperação e à neuroplasticidade. Estudos apontam que ele pode aumentar os níveis de dopamina em até 65% após a prática. Isso significa mais disposição, mais foco e menos sensação de esgotamento mental ao longo do dia. E o melhor? Qualquer pessoa pode começar. A aplicação é simples. Busque no YouTube por NSDR Huberman ou Yoga Nidra Guiado. Escolha um local silencioso, deite-se ou sente-se confortavelmente, feche os olhos e apenas siga o áudio. Não há esforço mental, nem obrigação de esvaziar a mente. O objetivo é permitir que o cérebro entre em ondas cerebrais mais lentas, especialmente as do tipo θ, responsáveis pelo relaxamento profundo e reorganização interna. Mesmo 10 a 20 minutos já produzem um efeito perceptível na produtividade e na clareza. Muitos executivos, atletas de alta performance e estudantes usam o NSDR como uma espécie de pausa estratégica no meio do dia. Ao invés de recorrer ao café ou ao celular para aliviar o cansaço mental, eles ativam o NSDR para restaurar energia de forma inteligente e cientificamente eficaz. Inclusive, quem tem dificuldade de pegar no sono à noite também se beneficia, pois esse descanso ensina o cérebro a desacelerar, algo fundamental para a qualidade do sono e a regulação do sistema dopaminérgico. Para quem trabalha ou estuda em ritmo intenso, inserir o NSDR como um hábito diário pode ser um divisor de águas. É como apertar um botão de reset cerebral sem precisar dormir. Isso impacta diretamente na saúde mental, no controle emocional e na capacidade de tomar decisões com mais segurança. A sensação após uma sessão bem feita é de leveza mental, foco renovado e até mais tolerância ao estresse. E tudo isso acontece sem estímulo externo, apenas com o uso inteligente da própria mente. É curioso perceber como algo tão simples ainda é ignorado pela maioria. Talvez por parecer tempo perdido, quando na verdade é um investimento mental de altíssimo retorno. Quem domina o NSDR cria uma vantagem biológica poderosa. Aprende a manter o nível basal de dopamina alto sem depender de vícios ou recompensas externas. E com esse combustível renovado, fica muito mais fácil colocar outro pilar essencial em prática. Tópico 3.
A relação entre alimentação e dopamina. A dopamina não surge do nada. Para que o cérebro a produza, ele precisa de matéria-prima. E é aí que entra a alimentação. Um dos componentes mais importantes nesse processo é o aminoácido tirosina, que atua como precursor direto da dopamina. Sem tirosina suficiente circulando no corpo, o sistema dopaminérgico simplesmente não funciona bem, por mais que a pessoa durma ou medite. Essa é uma daquelas conexões invisíveis que fazem toda a diferença na energia, no humor e na produtividade diária. Alimentos ricos em tirosina incluem opções acessíveis como queijo parmesão, ovos, carnes magras, castanhas, peixes e até alguns vegetais, como beterraba e espinafre. O curioso é que, ao ajustar a dieta para favorecer a produção de neurotransmissores, muitas pessoas relatam melhorias drásticas no foco e na clareza mental em poucos dias. Não se trata de uma dieta milagrosa, mas de fornecer ao cérebro o que ele precisa para funcionar com potência. E o impacto é direto na motivação e na disciplina. Além da tirosina, outros nutrientes também modulam o nível basal de dopamina: ferro, vitamina B6, ômega 3, magnésio e ácido fólico. Um cérebro nutrido é um cérebro produtivo. E ao contrário do que se pensa, comer bem não significa gastar mais. Substituir alimentos ultraprocessados por refeições naturais e balanceadas pode, inclusive, ser mais barato. Um prato com arroz integral, frango grelhado e brócolis já é um exemplo de refeição rica em nutrientes essenciais para o sistema nervoso. E há ainda um fator importante: o momento em que se come. Estudos mostram que o jejum intermitente, quando bem orientado, também pode modular os receptores de dopamina, aumentando a sensibilidade do cérebro ao neurotransmissor. Isso ajuda a regular melhor os picos e quedas de motivação ao longo do dia. Claro, não é algo que todos devem fazer, mas mostra como até a frequência e os horários das refeições impactam diretamente na neuroplasticidade e no drive interno. Outro ponto prático é a hidratação. Sem água suficiente, a comunicação entre os neuroníons se torna lenta e ineficiente. Isso afeta diretamente a produtividade e a saúde mental. Às vezes, aquela sensação de apatia vem simplesmente de um desequilíbrio eletrolítico causado pela falta de líquidos. Um cérebro bem hidratado, nutrido e abastecido com tirosina tem muito mais chance de operar em estado de alta performance, com energia estável e motivação constante. Quando se começa a ver a alimentação como uma forma de abastecer o cérebro, e não só matar a fome, tudo muda. Comer passa a ser um ato estratégico, e não apenas prazeroso. E quando o cérebro está bem alimentado, ele responde melhor a todos os outros estímulos, como luz solar, exercícios e até sono. Justamente por isso, é impossível falar de dopamina basal sem conectar a próxima peça desse quebra-cabeça. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Os benefícios do sol na sua saúde mental. Poucas coisas são tão negligenciadas quanto a luz solar, e, ironicamente, ela é uma das mais poderosas ferramentas naturais para regular o humor, o foco e a motivação. A exposição à luz solar matinal ativa imediatamente o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que libera cortisol na medida certa, além de estimular a liberação de dopamina de forma equilibrada. Isso desperta o cérebro de maneira saudável, colocando o corpo em modo ação. Quem pega sol de manhã, inclusive, dorme melhor à noite. Coincidência? A neurociência garante que não. Quando a retina detecta a luz natural, uma mensagem é enviada ao cérebro, reiniciando o relógio biológico. Esse processo organiza toda a liberação hormonal do dia. Isso é vital para regular a energia, o apetite, a temperatura corporal e, claro, o sistema dopaminérgico. É por isso que luz artificial não serve como substituto. Ela não ativa os mesmos circuitos cerebrais, nem gera o mesmo efeito na saúde mental. Uma luz de escritório ou de tela não desperta o cérebro da forma como a luz natural faz. O ideal, segundo Andrew Berman e outros pesquisadores, é receber de 5 a 10 minutos de luz solar direta logo após acordar em dias claros. Se estiver nublado, dobre o tempo. Se estiver muito fechado, talvez 20 a 30 minutos sejam necessários. E não precisa olhar diretamente para o sol. O importante é estar ao ar livre, com os olhos desprotegidos, sem óculos escuros, pelo menos nesse momento, para permitir que a retina capte a luminosidade natural.
Um simples passeio com o cachorro, caminhada curta ou café na varanda já bastam. E não se trata apenas de aumentar a dopamina no curto prazo. A exposição solar matinal consistente eleva o nível basal desse neurotransmissor ao longo do tempo. Ou seja, não é um pico momentâneo, mas um ajuste de base, e isso muda tudo na forma como o cérebro responde ao estresse, à fadiga e à tentação de procrastinar. A luz do sol, de fato, age como um modulador natural da produtividade e da estabilidade emocional. Sem ela, o cérebro começa o dia em desvantagem. O sol também estimula a produção de vitamina D, essencial para o funcionamento adequado de diversos neurotransmissores, incluindo, mais uma vez, a dopamina. Estudos ligam a deficiência de vitamina D a quadros de depressão, baixa energia e até perda de motivação. Não é à toa que em países com poucos dias ensolarados por ano há altos índices de distúrbios do humor. O cérebro humano foi feito para viver em harmonia com a luz, e isso é mais poderoso do que parece. Incorporar esse hábito é simples, gratuito e transforma o funcionamento mental de forma duradoura. Basta acordar, sair de casa e deixar que a natureza faça seu trabalho. Depois de alguns dias, é possível notar mais disposição, clareza e sensação de propósito logo nas primeiras horas do dia. E é justamente esse estado de prontidão natural que prepara o corpo e a mente para a próxima engrenagem fundamental na elevação da dopamina basal. Tópico 5. Como o exercício físico aumenta a dopamina de forma natural e duradoura. Mover o corpo é, talvez, a forma mais acessível e potente de mexer com a bioquímica do cérebro. O exercício físico não serve apenas para emagrecer ou ganhar músculos, ele é um modulador direto do sistema dopaminérgico. Sempre que o corpo se movimenta, especialmente de forma voluntária, áreas do cérebro associadas à motivação, energia e prazer são ativadas. Isso se deve, em parte, à via nigroestriatal, um circuito essencial para o controle motor e o impulso interno. Em outras palavras, se você quer ação, comece pela ação. O impacto do exercício vai além dos famosos picos de endorfina. A ciência mostra que praticar atividades físicas regularmente aumenta o nível basal de dopamina, o que significa que o cérebro passa a operar num estado mais motivado mesmo em repouso. Pessoas que treinam consistentemente relatam mais foco, clareza mental e até mais facilidade em tomar decisões difíceis. Isso não acontece por sorte. É neuroplasticidade moldada pelo movimento. O cérebro aprende a funcionar melhor quando o corpo se move com frequência. Para quem está começando, não precisa de academia ou equipamentos caros. Caminhadas rápidas, pular corda, dançar, subir escadas ou até mesmo séries de agachamentos já criam estímulos positivos. A recomendação prática, com base na literatura científica e nos protocolos de Andrew Berman, é treinar ao menos 5 vezes por semana. Uma combinação de exercícios aeróbicos, como corrida, bicicleta ou natação, e exercícios de resistência, como musculação, flexões ou prancha, é ideal para manter o cérebro em estado de alta performance. O exercício também regula o humor, reduz a ansiedade e fortalece a disciplina. É comum ouvir relatos de pessoas que resolveram crises existenciais após começarem a treinar com constância. Isso acontece porque a dopamina elevada, em nível basal, altera a percepção de esforço, de recompensa e de valor das metas. É como se o cérebro passasse a enxergar as dificuldades como desafios e não como obstáculos insuperáveis. Essa mudança na mentalidade é química e prática ao mesmo tempo. Além disso, o exercício físico melhora a qualidade do sono e a sensibilidade à luz solar, ou seja, ele potencializa todos os outros pilares que já foram citados até aqui. Uma simples sessão de treino pela manhã pode amplificar os efeitos do sol e preparar o corpo para um descanso mais profundo à noite. É como se todos os hábitos estivessem conectados por fios invisíveis, e o exercício fosse o nó central que os mantém firmes. A produtividade diária se transforma quando o corpo se movimenta com regularidade. E o mais interessante, esse processo cria um ciclo virtuoso. Quanto mais alguém se exercita, mais dopamina é produzida. Quanto mais dopamina em níveis saudáveis, maior o desejo de se exercitar. É a biologia trabalhando a favor, e com esse novo estado de equilíbrio, fica muito mais fácil entender por que algumas pessoas simplesmente acordam ligadas na tomada. Mas a verdade é que, mesmo com bons hábitos, há fatores internos que influenciam esse sistema. Tópico 6. Genética. Dopamina e a energia para começar. Nem todo mundo começa o dia com a mesma disposição. E não é só uma questão de força de vontade. Existe uma base genética que influencia diretamente o nível basal de dopamina de cada pessoa. Algumas têm naturalmente uma produção mais eficiente ou receptores mais sensíveis, o que resulta em mais energia, foco e iniciativa logo cedo.
Outras, infelizmente, precisam se esforçar mais para alcançar esse mesmo estado. Isso não é desculpa, é ciência. Entender isso é libertador, porque mostra que, mesmo com as diferenças, todos podem melhorar. A chamada energia de ativação também entra nesse jogo. Esse termo da neurociência representa o esforço inicial necessário para começar uma ação. Quando os níveis de dopamina estão altos, essa barreira é pequena. O cérebro começa a tarefa com mais facilidade. Já quando a dopamina está baixa, tudo parece mais difícil. Sair da cama, abrir um livro, responder um e-mail. É como empurrar um carro morro acima. Por isso, hábitos que aumentam a dopamina basal reduzem essa resistência natural ao movimento. Mesmo aqueles com genética menos favorável podem treinar o cérebro para melhorar a sensibilidade dopaminérgica. Isso acontece por meio da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar conforme o estilo de vida. A repetição de hábitos saudáveis, como sono, alimentação, luz solar e exercícios, fortalece os circuitos dopaminérgicos ao longo do tempo. Ou seja, a genética pode dar o tom, mas o estilo de vida define a melodia. Ninguém está condenado à apatia, desde que esteja disposto a agir. É interessante observar que até pequenos rituais diários podem ajudar. Tomar banho gelado, por exemplo, gera um pico de dopamina seguido de aumento duradouro na energia basal. Estabelecer uma rotina matinal estruturada, com exposição ao sol, hidratação e movimento, ajuda o cérebro a ligar com mais eficiência. É como afinar um instrumento antes de começar o concerto. O dia rende mais, o foco aumenta e até a procrastinação perde força quando o cérebro está bioquimicamente alinhado. Claro, haverá dias difíceis, e isso é normal. Mas quanto mais esses fundamentos são aplicados, menor é o impacto das oscilações emocionais. O cérebro se torna mais resiliente, mais capaz de recuperar energia após momentos de estresse ou desânimo. É como se o sistema nervoso se tornasse antifrágil. E é essa constância, não a perfeição, que determina os resultados no longo prazo. Pequenas vitórias, dia após dia, moldam a motivação verdadeira. Com esse entendimento, dá para parar de se comparar com quem parece ter nascido com energia de sobra e focar no que realmente importa. Construir, aos poucos, um sistema interno que sustente a ação. E quando isso se torna parte da rotina, cada novo hábito tem mais chance de ser mantido. E por falar em rotina, existe uma que pode mudar completamente a forma como o dia começa, e ela começa antes mesmo de sair da cama. Tópico 7. Como uma rotina matinal reprograma seu cérebro. A forma como o dia começa influencia absolutamente tudo: humor, foco, decisões, energia e até a forma como o cérebro reage aos desafios. A neurociência mostra que os primeiros minutos após acordar são uma janela de oportunidade para moldar o sistema dopaminérgico. É nesse momento que o cérebro está mais receptivo a estímulos, positivos ou negativos. Por isso, hábitos matinais bem escolhidos funcionam como uma reprogramação diária da mente. Eles ativam os circuitos certos, fortalecem o drive interno e pavimentam o caminho para uma produtividade real. O erro mais comum? Começar o dia no automático, rolar o celular na cama, pular o café da manhã, correr para sair atrasado. Esse tipo de início estressa o cérebro, eleva o cortisol de forma desordenada e bagunça a liberação de dopamina. O resultado é um dia arrastado, com baixa energia e sensação constante de distração. Em contraste, uma rotina matinal bem construída alinha os neurotransmissores, fortalece a saúde mental e aumenta naturalmente o nível basal de dopamina, preparando o cérebro para decisões mais inteligentes. Uma boa rotina matinal começa na noite anterior. Dormir bem é o primeiro passo, mas ao acordar, o ideal é sair da cama com propósito. Abrir as janelas, tomar um copo grande de água, se expor à luz solar natural, fazer alguns alongamentos ou movimentos físicos simples, e realizar algum tipo de ativação cognitiva, como leitura leve ou escrita de metas do dia, são práticas poderosas. Juntas, elas ativam o sistema nervoso de forma gradual, respeitando o ritmo biológico e preparando o cérebro para o foco. Para quem deseja ir além, incluir exercícios respiratórios ou banho frio pode turbinar ainda mais a liberação de dopamina. O frio, por exemplo, ativa profundamente os receptores do sistema nervoso simpático, elevando a energia e a atenção de maneira natural. Já técnicas como a respiração profunda ou a respiração fisiológica, 2 inspirações curtas pelo nariz e uma expiração longa pela boca, ajudam a estabilizar o estado emocional e reduzem a ansiedade. E tudo isso em menos de 15 minutos por manhã. Estabelecer uma rotina matinal também aumenta o senso de controle. E quando a mente sente que está no comando,
ela reage com mais clareza e direção. A motivação se torna um reflexo da organização interna, e não mais algo que depende de sorte ou inspiração externa. Isso fortalece o autoconceito, ativa a neuroplasticidade e recondiciona o cérebro a buscar metas com consistência. Cada manhã se torna uma chance de reprogramar o próprio destino, sem exagero. Quando alguém começa o dia cuidando do cérebro, tudo muda. O apetite melhora, o foco aparece, a energia se mantém estável e a produtividade flui. E isso não exige nada além de intenção e repetição. O segredo está em pequenas ações feitas todos os dias. E uma vez que essa base está firmada, até os alimentos passam a influenciar de forma mais profunda o cérebro e o comportamento. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Como a tirosina afeta sua motivação e produtividade. A maioria das pessoas nunca ouviu falar da tirosina, mas esse aminoácido é uma peça-chave na engrenagem da motivação. A tirosina é literalmente a matéria-prima usada pelo cérebro para produzir dopamina. Sem ela, não existe combustível para alimentar o foco, o entusiasmo e o impulso de agir. A neurociência deixa claro, níveis baixos de tirosina dificultam o funcionamento do sistema dopaminérgico, o que pode resultar em apatia, procrastinação e sensação constante de cansaço mental. Ou seja, produtividade começa no prato. O corpo até consegue produzir tirosina por conta própria, a partir de outro aminoácido chamado fenilalanina. Mas esse processo nem sempre é eficiente, especialmente quando a alimentação é pobre em proteínas ou rica em ultraprocessados. Para garantir um fornecimento adequado, o ideal é incluir alimentos fontes diretas de tirosina no dia a dia. Exemplos práticos: queijo parmesão, ovos, frango, peixes como salmão e atum, sementes de abóbora, castanha de caju e até algumas algas, como a spirulina. Mas não é só a presença da tirosina que importa. Ela precisa ser bem absorvida e convertida. E é aí que entram outros cofatores, como vitamina B6, ferro e magnésio. Por isso, uma alimentação equilibrada, rica em micronutrientes, potencializa ainda mais a produção natural de dopamina. É como montar uma receita. De nada adianta ter o ingrediente principal se faltam os temperos certos. O cérebro, assim como o corpo, precisa de variedade e qualidade para operar em alto desempenho. Incluir tirosina de forma estratégica ao longo do dia também pode ser vantajoso. Por exemplo, consumir uma refeição rica em proteínas no café da manhã ajuda a ativar o cérebro logo cedo. Já uma dose extra de alimentos com tirosina antes de uma tarefa que exige foco pode amplificar a disposição. E tudo isso de forma natural, sem precisar de suplementos caros. Comida de verdade é o suplemento original, e quando bem usada, transforma o cérebro em uma máquina de ação consciente. É curioso como algo tão simples ainda passa despercebido. Em vez de procurar soluções milagrosas, basta olhar para o que está no prato. Ao nutrir o cérebro com tirosina e seus aliados, a pessoa fortalece não só a dopamina, mas também a saúde mental, o humor e até o sistema imunológico. Essa é a beleza da neurociência aplicada. Ela mostra que grandes resultados vêm de ações simples, feitas com estratégia e intenção. E quando essa base nutricional está sólida, tudo ao redor começa a funcionar melhor, desde o sono até a rotina matinal. Mas existe um fator externo, muitas vezes ignorado, que tem um impacto imenso na forma como o cérebro produz e regula a dopamina, o descanso que acontece mesmo quando a pessoa não está dormindo. Tópico 9. A diferença entre descanso e fuga mental. Muita gente acredita que está descansando, quando na verdade está apenas fugindo mentalmente do que precisa ser feito. Existe uma diferença brutal entre descanso verdadeiro e fuga disfarçada. O descanso real regenera o sistema nervoso, restaura os níveis de dopamina e prepara o cérebro para agir. Já a fuga, geralmente em forma de redes sociais, vídeos em excesso ou até maratonas de série, apenas entorpece temporariamente a mente, esgotando ainda mais o sistema dopaminérgico. A sensação de cansaço não passa. Só acumula. O descanso profundo é ativo, mesmo que o corpo esteja parado. Envolve práticas que reduzem o ruído mental, melhoram a conexão com o presente e promovem regulação emocional. NSDR, leitura reflexiva, caminhadas lentas ao ar livre, silêncio, alongamentos conscientes,
Cochilos curtos e até ouvir música sem estímulo visual são exemplos de descanso de verdade. Já a fuga mental tende a ser marcada por rolagem infinita, estímulos constantes e ausência de presença. O cérebro não desacelera, ele entra em colapso silencioso. Isso acontece porque, ao buscar alívio imediato no entretenimento digital, o cérebro consome dopamina de forma descontrolada, gerando micropicos que se esgotam rapidamente. O problema? Esses picos não elevam o nível basal, ao contrário, rebaixam. O sistema dopaminérgico entra em um modo de escassez, o que faz a pessoa precisar de ainda mais estímulo para se sentir normal. É um ciclo vicioso. Quanto mais distração, menos motivação. Quanto menos motivação, mais distração. E isso destrói a produtividade. A neurociência aponta que o cérebro precisa de pausas reais para consolidar aprendizados, reorganizar prioridades e manter a saúde mental em dia. Esse tipo de descanso ativa redes neurais específicas, conhecidas como modo default, que só operam quando não há sobrecarga de estímulo externo. É nesse estado que surgem ideias, clareza e até soluções criativas para problemas antigos. Ou seja, é quando não se está fazendo nada que, biologicamente, muita coisa importante está sendo feita. Quem aprende a descansar de verdade cria uma vantagem enorme sobre os demais. A mente se torna mais leve, a dopamina se regula naturalmente, e as tarefas deixam de parecer montanhas intransponíveis. Pequenas pausas ao longo do dia, bem feitas, valem mais que horas de distração que só alimentam a fuga mental. E para descansar melhor, é preciso também aprender a se desconectar com presença, e não por carência. Isso exige prática, mas muda completamente a forma como o cérebro responde ao esforço. E quando o descanso é genuíno, o retorno à ação se torna prazeroso. O foco volta mais rápido, a energia se restaura e o cérebro, nutrido, responde com clareza. É essa alternância inteligente entre ação e pausa que sustenta os grandes resultados. Mas nenhuma dessas estratégias se mantém no longo prazo se a base não for sólida. E essa base começa com uma escolha: viver no automático ou construir, dia após dia, um cérebro mais forte, disciplinado e motivado. Tópico 10. Constância. O único caminho para a alta performance natural. Existe um detalhe que separa pessoas altamente produtivas daquelas que vivem presas em ciclos de motivação oscilante: constância. Não é sobre intensidade, nem sobre ter dias perfeitos. É sobre repetir fundamentos simples: sono, alimentação, luz solar, movimento e descanso mental, até que o cérebro aceite isso como padrão. A neurociência já mostrou: a repetição modifica conexões neurais. Ou seja, com o tempo, o que parecia difícil se torna automático. Esse é o poder da neuroplasticidade aliada à disciplina leve, porém diária. James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, explica que o cérebro não muda com grandes revoluções, mas com pequenas ações consistentes que acumulam força ao longo do tempo. Segundo ele, o hábito não é o objetivo, é o processo que molda a identidade. Isso casa perfeitamente com o conceito de dopamina basal. Ao repetir ações saudáveis todos os dias, o sistema dopaminérgico aprende a operar num estado mais elevado, estável e produtivo. Não é sobre hackear o cérebro. É sobre treiná-lo. A beleza da constância é que ela cria sua própria recompensa. Nos primeiros dias, sim, pode haver resistência. Mas ao repetir o ciclo, acordar, ver luz solar, se alimentar bem, mover o corpo, descansar com qualidade, o cérebro passa a desejar aquilo que antes evitava. E não por mágica, mas por ajuste real no circuito da dopamina. A motivação se torna interna, o foco aparece com mais facilidade, e até a ansiedade se reduz. O que era esforço se transforma em estilo de vida. James Clear também ensina algo poderoso: cada ação diária é um voto na pessoa que você deseja se tornar. Quando alguém escolhe dormir bem ao invés de varar a madrugada, ou caminhar sob o sol em vez de rolar o feed, está votando numa identidade com mais energia, mais foco, mais clareza. A repetição dessas escolhas é que fortalece o cérebro para manter o ritmo. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente o suficiente para que o cérebro entenda: é assim que eu vivo agora. Esse é o verdadeiro segredo dos que performam em alto nível sem depender de motivação externa. Eles criaram sistemas internos, rotinas simples, replicáveis, alinhadas com a biologia. O Dr. Peter Attia, em Outlive, reforça que longevidade de verdade vem da consistência nos fundamentos, e não de soluções milagrosas. Isso serve tanto para o corpo quanto para a mente. O cérebro saudável e motivado é sempre um reflexo daquilo que se faz com regularidade, não daquilo que se faz apenas quando dá vontade.
A constância é o que une todos os tópicos anteriores. Sem ela, nada se sustenta. Com ela, o cérebro aprende, se adapta e floresce. E é justamente quando essa base se solidifica que surge o espaço para aplicar tudo o que foi aprendido até aqui. Porque a partir de agora, o que resta é agir, e mais importante do que saber o que fazer, é fazer mesmo quando ninguém está vendo. Tudo o que foi mostrado até aqui tem um objetivo claro: ajudar você a reconstruir a base neurológica que sustenta a motivação, o foco e a produtividade. A dopamina basal é como o combustível silencioso do cérebro, e sem ela, não existe ação constante. Mas agora você sabe como aumentar esse nível naturalmente, com práticas simples e cientificamente comprovadas. Através do sono profundo, da exposição à luz solar, da alimentação rica em tirosina, dos exercícios físicos e do descanso mental verdadeiro, é possível reprogramar sua mente de forma contínua e poderosa. Talvez pela primeira vez, você esteja entendendo que a constância é mais importante do que intensidade. Não adianta dar tudo de si por 2 dias e parar no terceiro. É o que você faz sempre, não o que faz de vez em quando, que altera a química do cérebro. E essa mudança é visível: mais clareza, mais energia, mais motivação interna. Ao aplicar esses fundamentos com regularidade, você vai perceber uma coisa curiosa: a motivação passa a te encontrar, em vez de você ter que caçá-la o tempo todo. Agora, se você quiser dar o próximo passo e aprender como reprogramar completamente sua mente para vencer a procrastinação, existe um caminho ainda mais profundo. No e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente, você vai entender como usar a neuroplasticidade para eliminar a autossabotagem e construir uma rotina sólida com foco, ação e disciplina real. Ele foi criado para quem está cansado de prometer mudanças e não conseguir manter. Mais informações estão no comentário fixado deste vídeo. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, lembra de deixar o like, se inscrever no canal Neuropsico e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo vídeos como esse, todos com base na neurociência, psicologia comportamental e estratégias reais de transformação pessoal. Esse canal é para quem busca mais que frases prontas. Aqui você encontra explicações profundas, aplicáveis e que realmente funcionam no mundo real. Seu cérebro merece esse investimento. Lembre-se, o segredo nunca foi motivação. É estrutura. Quando você organiza o ambiente interno, o resto flui. E não importa se você falhou ontem, ou se já tentou 1000 vezes. O cérebro muda, ele só precisa de estímulo certo e repetição. E toda vez que você volta, mesmo depois de errar, você está fortalecendo sua identidade. Você não é a exceção. Você é o próximo. E agora que você tem as ferramentas certas, é só questão de tempo até os resultados aparecerem. E se você quiser continuar essa jornada de transformação, recomendo que assista ao vídeo Como Regular o Relógio Biológico em 5 minutos por dia, sem remédios. Lá, você vai descobrir como ajustar o seu ciclo circadiano com técnicas naturais e simples, o que complementa perfeitamente o que falamos aqui sobre dopamina, energia e foco. Te vejo lá.